Bom dia, pessoal. Aqui é o Ricardo e você está no Desoxide-se. Muitas pessoas perguntam sobre os hormônios bioidênticos, se eles são melhores mesmo. Afinal de contas, eles são naturais. O hormônio bioidêntico simplesmente é um hormônio que não sofreu modificações químicas. É a testosterona. E nós vamos pegar a testosterona como exemplo durante todo esse vídeo. A questão é que a crença de que o hormônio natural seria melhor do que o hormônio artificial tem lá suas limitações importantes. E antes de mais nada, o Desoxide-se deixa claro que o fim desse vídeo, como o fim de todos os outros vídeos que a gente produz, é inteiramente educativo. Não é para você sair tomando nada por aí, ainda mais sem o conhecimento e a prescrição de seu médico. No caso de hormônios, se houver indicação, ou de seu médico ou nutricionista, no caso de nutracêuticos. Vamos lá então. Por que o hormônio bioidêntico pode não ser tão bacana assim? Porque se você parar para pensar, justamente os hormônios artificiais que não são naturais, eles sofreram modificações químicas por algum propósito, por alguma limitação do hormônio natural. Então, colocar essas modificações químicas no lixo, voltar a usar somente hormônios bioidênticos é regredir, de certa forma, várias décadas de conhecimento e de ganho farmacológico que verdadeiramente ajudaram os pacientes. Essas modificações químicas que transformam o hormônio natural ou o hormônio bioidêntico no hormônio artificial têm dois propósitos, basicamente, que nós vamos discutir. O primeiro é melhorar a farmacocinética e o segundo é melhorar a farmacodinâmica ou modificar a farmacodinâmica. O que é a farmacocinética? A farmacocinética é tudo que é referente à absorção do hormônio, ao metabolismo do hormônio, à distribuição do hormônio, e essas modificações químicas que tornam o hormônio artificial podem melhorar essas propriedades, tornando a administração mais fácil. Aliás, tornando ela factível ao longo do dia, principalmente para quem tem um dia a dia mais atribulado. Se você, por exemplo, toma testosterona via oral, essa testosterona via oral ela é absorvida rapidamente pelo intestino, porque é um derivado do colesterol, e assim que chega no fígado, sofre metabolismo de primeira passagem, principalmente metabolismo de fase 1. Por exemplo, o carbono 17 da testosterona é atacado e a molécula é destruída e não é eliminada para circular por todo o corpo, por exemplo, para chegar até os músculos, de forma ativa. Ela é logo eliminada, logo metabolizada pelo fígado. Então, para que haja absorção oral, algumas moléculas de testosterona modificadas foram criadas, ou algumas moléculas de derivados de testosterona, como derivados de dihidrotestosterona, foram criadas. Essas modificações incluem, por exemplo, a alfa-alquilação, onde aquele carbono do grupo 17 é alfa-alquilado, é modificado. Por exemplo, se coloca um grupo metila no carbono 17, de tal forma que o derivado alfa-alquilado continua sendo absorvido pelo intestino, como seria o hormônio pai, a testosterona ou a dihidrotestosterona, mas assim que chega no fígado, esse grupo alquila esconde o carbono 17, impedindo o ataque das enzimas hepáticas, impedindo o metabolismo de primeira passagem. O fígado, sem conseguir degradar esse hormônio sintético, elimina o hormônio sintético de forma ativa para a circulação, para ele atuar, por exemplo, nos músculos. Claro, a alfa-alquilação tem um custo, é ela que torna o esteroide tóxico ao fígado, potencialmente tóxico ao fígado. Mas nem sempre essa modificação do hormônio, que faz com que ele deixe de ser natural, que faz com que ele deixe de ser bioidêntico, é ruim para o fígado. Por exemplo, a metenolona é um esteroide anabolizante oral, que vem na forma de acetato de metenolona na forma oral, que tem uma modificação que impede esse metabolismo de primeira passagem, que não é a C17 alfa-alquilação. É uma modificação no primeiro anel
do grupo esterano, que faz com que o fármaco tenha ação, não seja metabolizado pelo fígado de cara, de primeira passagem, mas não tenha tanto potencial hepatotóxico. Bem, se a gente quer evitar qualquer potencial hepatotóxico, os esteroides, derivados da testosterona, podem ser injetados. Veja, nesse caso também não se injeta testosterona, também não se injeta o hormônio bioidêntico. Assim como não se dava testosterona via oral, se fazia uma modificação, que poderia ser a alfa-oquilação ou modificação no anel 1, quando se injeta também não se dá o composto bioidêntico, se injetam ésteres de testosterona, cipionato de testosterona, enantato de testosterona, undecilinato ou undecanoato de testosterona, que nada mais é do que a testosterona com vários carbonos ligados na molécula. E quanto maior o número de carbonos, mais lentamente a testosterona sai do músculo e menos frequentes precisam ser as injeções. Por exemplo, enquanto que as injeções de enantato de testosterona eram feitas a cada 5, 7 dias, mesma coisa para o cipionato, o undecilinato, que tem um éster bem mais longo, pode ser administrado de forma bem menos frequente, dependendo do objetivo, dos níveis de testosterona que se almejam no sangue. Vejam que em ambos os casos não se administram hormônios bioidênticos. Ou através da alfa-oquilação, ou através da modificação no anel A esterano para drogas orais, ou através da beta-hidroxilação e da esterificação com um número diferente de carbonos nas drogas injetáveis, nós estamos criando hormônios artificiais para facilitar a administração. É a mudança, a potencialização farmacocinética. E a farmacodinâmica? A gente também modifica um esteroide, por exemplo, para ter uma ação um pouco diferente do esteroide pai. Peguemos como exemplo uma suposta paciente HIV positiva com caquexia da AIDS. A gente quer administrar esteroides anabolizantes para se contrapor ao catabolismo associado à inflamação crônica da AIDS, enquanto, claro, a terapia antirretroviral faz seu trabalho. Se a gente administra testosterona, a testosterona é extremamente androgenética. Ela tem o anabolismo que a gente quer, aumento de massa muscular, a recuperação da funcionalidade da paciente, mas ela é androgênica, ela é masculinizante, algo que a gente não deseja tanto, ainda mais numa paciente do sexo feminino. Nesse caso, a testosterona é modificada, se cria um análogo, um composto semelhante à dehidrotestosterona, como a metenolona, como eventualmente estanozolol, como a oxandrolona, que retém grande parte da ação anabólica com bem menos ação androgênica. A gente está modificando a testosterona, a gente não está mais usando um hormônio bioidêntico para melhorar certos aspectos farmacodinâmicos que nos interessam para aquele paciente. Então, eu dei exemplos de como o hormônio sintético pode nos trazer benefícios, seja na questão farmacocinética, na facilidade de administrar e de garantir que aquele hormônio administrado verdadeiramente vai chegar no sítio de ação, seja através de questões farmacodinâmicas, modulando as propriedades, principalmente a relação anabolismo-androgenicidade. No homem, por exemplo, a gente pode determinar o uso de certos derivados que se transformam menos em estradiol, que aromatizam menos e que são menos feminilizantes. Assim como no exemplo que eu dei, a gente escolheu algo para a mulher que é menos masculinizante. Assim, os hormônios bioidênticos não são superiores aos hormônios sintéticos. Eles simplesmente ignoram décadas e décadas de farmacologia que serviram para melhorar o esteroide e principalmente para torná-lo mais individualizável para o seu paciente. Esse é o canal Desoxida-se, sendo às vezes politicamente incorreto, mas sempre trazendo informação de qualidade para você. Um grande abraço.